como você conheceu o concurso? Como que foi esse caminho, essa jornada aí? Você viu no vídeo do YouTube? Viu algum amigo te falou? Como é que foi esse processo? Eu conheci o concurso quando eu entrei para a escola técnica, lá em 2020. E aí tinha uma galera que já estava em algumas séries avançadas e já conhecia o concurso. E aí, eles conversando, eles acabaram falando comigo, tem um concurso da aeronáutica e tal, que você pode usar o seu técnico para poder entrar, se tornar sargento de carreira. Eu vi como uma boa possibilidade, entendeu? De ingressar, uma boa oportunidade, e aí por isso que eu optei, né? Foi assim que eu conheci, por isso eu optei fazer o concurso. Cara, eu conheci no técnico, eu tava no primeiro ano, aí o meu professor, no primeiro dia de aula, chegou, botou o slidezinho do que a gente poderia fazer com o técnico. Aí eu vi, me chamou a atenção a EGS, que o salário era bom pra alguém que tinha acabado de se formar essas coisas. Muito bom. A estabilidade do militar. Eu comecei a estudar no ensino médio mesmo. Eu comecei no terceiro ano do ensino médio. Era 2024, se não me engano. Aí eu fiz a prova, fiquei em centésimo. Aí eu pensei, cara, eu nem tinha estudado, sabe? Eu só estudei com o que eu tinha no técnico, não vi nada exterior assim. E deu uma boa motivação para estudar o próximo ano. Aí eu só fiz essa prova e a desse ano. Então, eu também fiz o técnico integrado ao médio. No caso, o meu é técnico em informática mesmo. E aí, quando eu tava no final do ensino técnico, e médio ali no terceiro ano e tal, a gente sempre se depara com aquela dúvida do que vai fazer da vida e tal. E aí é natural a gente pensar primeiramente em faculdade, né? Sim. Que é o primeiro caminho que nos é apresentado. Só que eu nunca me vi muito dentro dessa questão. E desde cedo, meu pai sempre me falava muito sobre as Forças Armadas. Só que ele falava mais da Marinha. Só que eu falei, vou começar a pesquisar e tal. E eu sempre gostei muito de informática também, então eu comecei a procurar prova para ser militar e dentro da área de informática, entendeu? E aí eu acabei encontrando, na realidade, o CAP. E fiz uma prova do CAP, acho que foi 2023. Só que como eu não tinha uma base muito boa, acabei não classificando, nem aprovando na realidade. E aí eu comecei a pesquisar curso para poder fazer o CAP. E foi que eu encontrei o Sim Senhor, que me apresentou o EGS. Então, na realidade, eu conheci o EGS por meio do Sim Senhor. O concurso militar em si eu já conhecia há muito tempo, mais ou menos desde 2020 ou 2021. Só que eu vinha de uma sequência de reprovações, eu nunca consegui ser aprovada em nada. Aí eu acabei desistindo do sonho, eu pensei em profissionalizar alguma coisa para tentar posteriormente, porque eu sabia que dava para entrar, mas não sabia que dava para entrar com concurso técnico, então foi aí que eu conheci, né? Eu fui para a faculdade e para o técnico ao mesmo tempo, eu fiz essa loucura aí. E lá na faculdade eu conheci um garoto que passou no EAGS Sim, inclusive eu acho que ele é aluno do Sim Senhor também. Aí eu descobri e pensei, vou fazer isso também. E foi assim que eu descobri o concurso. Pra mim começou no 9º ano. Caramba, cedo. Quando chegou ali no 9º ano, eu precisei analisar se eu ia mudar de escola para fazer um preparatório militar, se eu ia fazer um ensino médio técnico. E aí eu falei assim, antes de tomar uma decisão, deixa eu pesquisar, ver o que tem. Se eu realmente me interessava por algum concurso militar que fosse específico. E aí eu achei o técnico, que para mim foi uma opção melhor, porque ele me permitia tanto o concurso público, quanto uma faculdade, ou entrar para o mercado de trabalho. E aí eu descobri o EAGS Sim, eu já conhecia a EA, porque meu avô se formou lá. Legal. E fui para o ensino médio. Mas eu só fui começar a me preparar mesmo ali no 2º ano do ensino médio. Fiz 2 provas. 2 provas. Eu fiz a prova no ano de 2024, o EAGS 2025, mas foi ali, abriu a inscrição, falei, vou tentar. E aí eu me inscrevi, tinha ali mais ou menos de janeiro, né, uns 3 meses até a prova. Eu peguei o Sim Senhor, foquei ali, tava de férias da escola na época, então eu foquei, bati bastante em informática, como a minha base em português era boa e eu tinha uma certa facilidade, eu não vi tanto português. E acabou que foi o meu erro, foi o que não garantiu a aprovação. Eu fui muito bem na específica e não fui aprovada em português, não fiz a média. Desde criança eu sempre gostei de informática, sempre fui apaixonado, minha família sempre me instruiu para essa área. Desde novo, assim, eu mexia com programação, fazia sites, essas coisas assim, eu sempre me interessei. Aí eu sempre tive esse pensamento acho que do ensino fundamental eu já sempre pensei em fazer técnico em informática, era o que eu mais queria fazer na minha vida, assim. Aí eu tentei a prova 3 vezes, só que eu estava estudando para outros concursos, eu tentei a prova depois do técnico, que eu fiz na primeira vez só para ver como que eu tava, não consegui passar. E eu fiz a prova de 2022, que era para ingresso de 2022. Eu fiz a prova de 2025, que eu aprovei só, não classifiquei.
2022 eu não fui reprovado. Você pulou de 22 para 25? Você, no caso, não fez 23 e 24? Não. Aí eu tava com outra mentalidade, eu tava pensando em concurso de oficial, assim. Aí eu fiz o EAGS 2026, consegui passar em pouco tempo, mais ou menos, mas eu já tinha uma base, mais ou menos assim, em português. Aí eu já tinha acabado o edital tudo, e nessa reta final, assim, eu só lia livro, só fazia questão, matava a questão, pegava a questão parecida mais com a prova da IA, assim. Eu pegava a prova anterior do CFS, do EAGS. A parte de português ali é importante, né? Sim. Principalmente. Aí eu peguei o seu curso, que era mais direto ao ponto. Sim, né, eu acho que do meu caso, eu acho que é o mais específico da prova, que eu tava fazendo o concurso, eu comecei a fazer o técnico no segundo ano. Aí eu fui fazendo o técnico e lá eu conheci um professor, um excelente profissional, por sinal. Aí ele me mostrou, porque ele trabalha no TRT, aí ele já sabe os concursos, concurso bom assim. Aí ele me indicou o CAP, o EAGS, indicou a SPSS, indicou todos os concursos militares assim. E eu acho que né, que eu devo muito, assim, a minha aprovação, óbvio, pro Sim Senhor e pra ele também, porque ele que me apresentou, ele me deu um norte, assim, pra onde que era pra eu ir. Aí eu pesquisei sobre como é que era, e descobri a rotina militar, gostei bastante. Já gostava de informática, já tive um contato bem cedo. Acabei gostando, aí no técnico, essa paixão só foi aumentando. Teve um contato mais próximo, né? Então, um contato mais próximo ali. Posso admitir que eu não gostava tanto de programação, banco de dados, mas quando eu peguei pra ver, peguei Java, depois peguei Python, pô, foi uma paixão à primeira vista. É aquilo que eu sempre falo, né? Às vezes você fala que você não gosta de uma matéria que você... às vezes você tem mais dificuldade naquilo. Aí quando você cria aquela afinidade, você começa a gostar daquele conteúdo realmente. Normalmente é assim. E quantas provas você fez até chegar na aprovação? Foi sua primeira? Fez algumas provas? Foi a minha primeira prova. Foi a primeira, né? Aí eu fiz a minha primeira prova, foi a EAGS 2026, que era a que eu podia por causa da minha idade. Aí eu fiz a prova, cara, foi uma experiência única eu fazendo a prova, porque eu nunca tive contato com prova assim de concurso, né? mas a sério, e foi uma experiência em tanto. Eu não esperava a aprovação, né, tão cedo assim. Tem 17 anos? Não, agora eu fiz 18. Fez 18 agora? Então foi o mesmo caso que eu também, nunca tinha feito concurso também e... Aí você chega lá sem entender o que vai acontecer, né? Aí você faz... Cheguei meio perdido lá na vila, tanto de gente, falei, nossa senhora, isso tudo. E aí, assim, eu não sei qual foi... Vou até quebrar um protocolo um pouquinho, mas qual foi a sua sensação? Você achou que você ficou muito nervoso na hora da prova? Foi tranquilo? Porque assim, pra mim... Eu achei que eu ia ficar muito nervoso, chegou na hora eu fiquei tranquilo porque eu era novo e dava pra fazer outras coisas se não passasse. Eu não esperava aprovação aquele ano, igual você. Eu segui essa mentalidade mesmo. Eu cheguei na prova, tipo assim, um tanto de gente, falei, meu Deus do céu, esse tanto de povo vai fazer prova. Aí depois eu me acalmei, conversei com o senhor lá na tenda que tinha, aí bebi uma água, respirei, tava conversando com meu amigo também. Aí quando eu cheguei lá, óbvio, bateu um nervosismo. Aquele frio na barriga. Quando chegou a prova lá, eu respirei, comecei a fazer as questões tranquilo. Como que era a sua rotina de estudos, assim, da parte que você acordava até a hora que você ia dormir? O que você fazia, como é que você estudava? Muitos alunos têm dúvida, até o pessoal que tá vendo tem dúvidas se estuda um dia português, um dia informática, se quebra o dia no meio e estuda de manhã uma matéria, de tarde outra. Como que você fazia isso? Como que era a sua revisão? Como você revisava? Como que você administrava isso tudo para ter um resultado bom igual você teve aí na prova? Eu costumava estudar o dia todo. Não acordava muito cedo, acordava por volta das 9, assim, tomava banho, tomava café e começava a estudar umas 10. E aí eu ia até a hora do almoço, parava, ficava 1h30, assim, 1 hora pro almoço, depois voltava e ia até mais ou menos umas 6, 7, às vezes 8 horas. E aí eu costumava estudar uma matéria por dia só. Um dia era português, outro dia era informática, e eu costumava fazer as revisões uma vez por semana. Eu pegava uma parte da sexta e uma parte do sábado para poder revisar. Sexta, português ou informática, e no sábado a mesma coisa, entendeu? No domingo eu não costumava estudar. Eu costumava ver conteúdo novo de tarde, depois do almoço. Eu não trabalhava, então só tinha isso pra fazer. Aí eu de tarde ia pra academia, quando voltava, começava a ver conteúdo novo.
da plataforma, e de manhã eu costumava todo dia revisar o que eu tinha visto nos dias anteriores. E o que mais me ajudava era essa revisão, porque o Ciência é uma plataforma com muita questão, muita mesmo, e como era muita questão, eu pegava tudo, tirava print de tudo, botava num banco de dadozinho que eu tinha, e era revisão espaçada o nome da técnica, que com base na dificuldade que eu tinha, eu ia ver aquela questão com mais frequência. Na primeira tentativa no IAGS eu estudei bastante, só que eu estudava às vezes, tipo, imagino eu hoje, que eu não dava certo. Tipo, às vezes eu acabava perdendo muita questão, acabava errando muita coisa de bobeira e tal. Então acho que eu fui aprendendo, fui conhecendo como estudar, e na segunda tentativa eu consegui aprimorar os pontos fracos e consegui a aprovação. Sim, é porque o pessoal às vezes acha que é carga horária, né? Pergunta, eu tô estudando 8 horas por dia, tá bom? Depende. Não. Depende, pode estudar até 12 por dia se tu estudar errado. Aí tu estuda 4 horas certo e aí tu consegue um resultado melhor. A gente sempre fala, né? Porque a gente sempre ouve muito falar que na realidade o concurso é uma fila. Exatamente. Você tá ali, cara, é uma maratona. Sim. Não é um tiro de 100 metros. Você tem que ficar ali o tempo todo batendo e tal, para poder alcançar a aprovação. O concurso desse ano, eu já tinha concluído o técnico, então eu fiquei só com a faculdade à distância. Só que as matérias da faculdade à distância eram a mesma do concurso, então eu usava o e-book do Sim Senhor para fazer as provas. Legal. Eu estudava praticamente o dia todo, eu tirava um tempo ali para as tarefas domésticas e eu dividia basicamente o meu estudo em 3 partes. Eu estudava o que o cronograma pedia, eu fazia revisões todos os dias, então, por exemplo, se no cronograma a gente já estava na matéria 5, eu começava de novo o edital na matéria 1 fazendo revisão. Legal. E também, a terceira parte, eu separava as matérias que eu julgava ser mais difícil e ficava ali batendo na tecla ali até conseguir absorver Sim, melhor, fazia né? muitas questões também. Como eu ainda estava no ensino médio, eu conciliava com a escola. Não tinha parte da manhã, foi o 3º ano estudando para essa prova de 2025, né, que é o EGS 2026. Então, a parte da manhã toda eu estava em aula, chegava em casa mais ou menos 1 da tarde, almoçava ali, tomava banho e estudava até umas 10 da noite. E aí eu revezava, um dia informática, um dia português, só que como eu já tinha os resumos de informática, que eu gosto muito de anotar, eu focava mais ali em português, ia revisando informática e fazendo muita questão. O dia que eu estava assistindo aula, consumindo conteúdo de informática, eu estava fazendo questões de português. E o contrário, o dia que eu estava consumindo conteúdo de português, eu estava fazendo questões de informática. Eu sou um cara muito noturno, eu gostava de estudar mais na parte de madrugada. Eu sempre funcionei muito de madrugada e não rendia nada assim, da parte de manhã e parte de tarde assim. Só que eu começava a estudar mais ou menos à noite, assim, mais 9 horas da noite e varava a noite todo dia de madrugada, ia até umas 7 horas por aí, que era o horário mais tranquilo que eu tinha assim em casa, que não tinha muita perturbação. Pegava, trancava o meu quarto lá, não escutava ninguém e focava 100% no estudo. Caramba, você estudava a madrugada inteira, então, Sim. Aí dormia à tarde, aí voltava a rotina tudo de novo. Caraca. O som tava tudo bagunçado nessa época. Pô, legal, cara. Eu não, assim, numa conversa assim, eu nunca vi um caso desse que o cara estudava de madrugada mesmo, assim. Eu já vi cara, eu estudava até meia-noite, estudava até 1 da manhã, mas madrugada inteira eu nunca vi. Legal, é aquilo que eu falei no início lá, que a gente estava conversando aqui no início. Você não funciona de dia, a pessoa às vezes funciona de dia, não funciona de noite, então você adaptar para o que você Cada um considera tem que é uma melhor. rotina melhor, assim. Cada um tem suas facilidades, suas dificuldades, Sim. Uma pessoa é diferente da outra. Até por questão da casa, assim, às vezes tem muito barulho. É isso, às vezes você não tem um ambiente perfeito. E, na verdade, às vezes não. Muitas das vezes você não tem um ambiente perfeito, mas tem que fazer do jeito que dá, né? Se ficar esperando o ambiente perfeito, nunca vai ter. Sim. Às vezes de manhã eu tinha que estudar, eu ia pra escola, aí de tarde era o ensino técnico, aí eu só conseguia estudar mesmo específico só de noite. Caraca, então era tipo 2, 3 horas de estudo mesmo focado na então, EGS. estudo focado, eu ali no computador sentado vendo a matéria era umas 3 horas só. Aí eu foquei mais em português, aí quando eu pegava um ônibus para ir pro ensino técnico, eu dava uma revisada ali em informática, como eu já sabia, era só para dar aquela revisada. Aí quando eu parava mesmo para estudar, eu estudava português. Qual o conselho você daria para quem, colega que tá vendo agora o vídeo, tá estudando agora, para conseguir aprovação, para conseguir ter um resultado bom, já no próximo EGS, na prova aí que o edital vai sair, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, não saiu ainda, mas da próxima prova aí do EGS, qual o conselho? O conselho que eu dou é você manter o foco, você manter o seu objetivo ali, ficar concentrado
não ficar se comparando com os outros, porque eu acredito que isso atrapalha. Acreditar naquilo que você está fazendo, acreditar que você está buscando algo e que você vai conseguir aquilo. Usar os seus próprios métodos, assim, existem alguns métodos que ajudam, como por exemplo Pomodoro, ajuda, eu usei um pouco de Pomodoro também, mas você se adaptar ao jeito que o seu estudo rende mais, sabe? Ter o seu horário, estudar da forma que você acha melhor, e assim eu tenho certeza que você vai conseguir chegar à aprovação muito mais rápido. Não é uma receita de bolo, né? Os alunos perguntam assim, qual jeito eu estudo? Eu sempre falo, cara, vai adaptando esse jeito aqui é interessante, testa ele. Se você notar que você precisa adaptar ele, adapta ele e faz de um outro jeito até você achar um modo que seja bom pra você. Tem gente que gosta de estudar escutando música, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de escrever, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de explicar sozinha a matéria, tem gente que não gosta. Então, essa questão que você falou da adaptação eu acho muito interessante, né? Você escolher um método de estudo que funcione pra você, não tem uma receita pra isso. Eu gostava muito de assistir a videoaula anotando, eu gostava muito de anotar, muito. E aí o que eu achava até mais importante, assim, algo que ao fazer prova anterior e tal, eu via que era bem... Acontecia bastante, né, de cair na prova, eu gostava de fazer um papelzinho e colar, sabe, na frente, assim, na parede que tinha atrás do meu monitor do computador para poder, vi uma questão que caiu aquilo, em algum simulado, alguma coisa, preciso dar uma revisada rápida, já olho ali, já pego, entendeu? Rápido. Sim, às vezes as tabelas, né, que precisa memorizar, essas coisas, eu usava muito isso. Aquelas funções MySQL, sabe? Sim, eu coloquei isso na frente do meu monitor. Normalmente eu tinha também de simbologia em lógica de programação, isso eu tinha também. Eu botava do lado da minha cama, todo dia que eu acordava e que eu dormia, eu lia tudo. E funciona. Porque a repetição, ela acaba fazendo você conseguir memorizar. Sim. Né? Acho que o principal é a tua mentalidade, sabe? Tu tem que ter mentalidade que tu vai ser 0-1. Estuda pra ser 0-1, porque mesmo não sendo, você vai estar numa posição boa, tu vai entrar nas vagas, assim. E conteúdo bom tem em vários lugares, tá ligado? O que muda de pessoa em pessoa é o estudo. Cara, então, vou partir de um ponto que eu sofri muito, que pra mim era tudo muito abstrato. Eu estudava assim, mas às vezes sem mentalizar direito o objetivo. Eu falava, é muito longe, é um sonho muito distante, sendo que não, cara. Às vezes cada questão que você tá matando ali é um passo a mais que você tá chegando perto do seu objetivo. Então acho que tem muito essa questão de mentalidade, manter a constância, sabe? Poder mentalizar teu objetivo ali e falar, se eu mantiver isso aqui fazendo todos os dias, estudando, matando questão, cara, vai te levar à aprovação. Vai chegar lá. E você vai concluir as etapas, Eu vou partir por um ponto mais diferente dos outros. Eu vou dizer confiança, você ter confiança em si mesmo. Pensar que, no sentido de, tipo assim, se não passar, não vai ser o fim do mundo, até pra gerar uma tranquilidade pra fazer as etapas, porque você não ficar nervoso é muito importante. Eu acho que foi o que eu tive mais dificuldade, é você entender que até a sua aprovação não é uma linha reta. Você vai ter altos e baixos nesse período e você entender que na sua rotina de estudo vão ter eventualidades. Vai ter dia que você vai acordar, você vai estar ali, você vai bater cabeça e não vai entrar nada. E tem dias que você vai estudar 3 horinhas e essas 3 horinhas vão valer por 8 que você já estudou no outro dia. Então é você não se cobrar ao ponto de, meu Deus, se hoje eu não estudar 10 horas eu não vou conseguir. Não. É manter aquela constância, todo dia um pouco, o básico bem feito funciona. Eu acho que, por mais que eu tentei essas provas de oficial, eu acho que nunca desisti da carreira, nunca pensei nisso, sempre tem mentalidade de conseguir, não consegui uma vez, eu vou tentar de novo até conseguir, persistir no teu sonho e sempre ter um grupo de amigos. Eu sempre estudava com um grupo de amigos no Discord, para outros concursos, e eles sempre ajudando, sempre botando questão. Eu acho que também eu funciono assim muito pelo desafio. Sempre alguém botar a questão e falar assim, essa questão aí quem vai conseguir fazer? Aí eu pegava, o moleque ela fazia também, sempre um desafiando o outro. Querendo ou não, essa rivalidade, entre aspas, ela cria uma competição e você cria uma coisa, tipo, você desafiando o outro, você acaba treinando muito mais pra prova, revisando melhor também. Sim. E assim, eu costumo dizer que eu também estudava com grupo também, um grupo pequeno, cara, não sou a favor de grupo grande também. Eu estudo com 15 cara, 10 cara, eu acho que já bagunça.
mas eu acho que é ali 2, 3 pessoas ali que você vê que realmente querem também, que estão procurando. Eu acho muito interessante. Eu estudava assim, e a sensação que você tem quando tem 3 ou 4 pessoas em grupo estudando é que tem um professor ali no meio. Sim. Porque junto o conhecimento de um com o outro, cara, você tem o conhecimento de um professor ali, entendeu? Cada um sabe de uma parte da matéria, tem um pouco mais facilidade de experiência. Um é melhor em redes, outro é melhor em lógica, outro é melhor em PHP. Aí junto o conhecimento de todo mundo, você tem um professor ali no grupo, 24 horas ali para debater e tal, até para ter mais liberdade. Normalmente a pessoa, quando fala com o professor, ela não fala com tanta liberdade. Às vezes num grupo ela consegue se sentir mais à vontade, né, para tirar dúvida, perguntar, estudar. Sim, e hoje em dia a tecnologia está muito avançada, né? As IA que foram criadas, qualquer coisinha, pergunta a elas erram muito, mas às vezes tem como você, mais ou menos sabendo a matéria, tem como dar uma contornada, né? Tem como assim. Analisar melhor. Cara, o conselho, eu considero assim, né, se você realmente quer, se você tá disposto a mudar totalmente sua rotina para conseguir uma aprovação, para conseguir estudar, para mim isso vale muito a pena. Sim. Porque você pode se privar agora, né, no meu caso, mais novo, você pode se privar agora de curtir, de sair com os amigos, mas depois lá na frente você vai aproveitar, você vai conseguir sair mais, vai conseguir ter mais tempo para fazer as coisas que tu gosta. Então para mim foi essencial eu me privar de algumas coisas que eu gostava para conseguir focar na prova. Sim, é o que eu sempre falei, né? Você pode se privar 100%, né, e focar. É que eu falo, esse ano que vocês viveram, né, os outros alunos estão até aqui também em volta, esses anos que eles viveram foram anos, né, de preparação que são, cara, você vive para a EGS, então você faz tudo para a EGS. Você se prepara aí para as questões de saúde, você se prepara para o exame psicológico, teste físico, PPE. Então, assim, é o ano do que você faz o concurso que você passou, é o ano que você vive para a EGS. Então, vale muito a pena você pegar e ter os anos de estudo até passar e esse ano viver para a EGS, mas, cara, depois, o ano posterior à formação, aí você já vai ter a tua liberdade financeira, já vai ter tudo que você sempre buscou fazendo concurso. Então, eu acho que isso é muito mais válido do que o cara que fica, por exemplo, administrando. Eu vou metade curtir a vida, metade estudar. Aí o cara fica 5 anos estudando, 4 anos estudando, nessa metade, não conseguiu o objetivo dele, também não consegue curtir 100% a vida, fica no meio do caminho ali por anos. Eu acho que é muito melhor você se privar totalmente de estudar, focar, que é o que você fez, e conseguir aprovação. Eu acho que parte esse princípio também, de você não colocar uma meta de estudo diária. Tipo assim, hoje eu vou estudar 3 horas por dia. Não, estuda, tipo assim, eu vou pegar uma matéria. Eu vou destrinchar aquela matéria, eu vou ver a matéria toda, aí vou ver, entendi a matéria, eu vou fazer... Ou então antes, faz a questão, eu tô perdido nessa matéria. Aí eu vou fazer, aí eu vou dar uma revisada, depois eu vou fazer a questão de novo. E cara, com toda a sua sinceridade, fingindo que eu não estou aqui agora, qual foi a importância do Sincero para sua aprovação? O que você acha que te ajudou? Foi importante ou não foi? O que você achou aí do curso para sua aprovação? Cara, acho que o Sincero contribuiu 100% para minha aprovação, entendeu? Assim, porque quando eu cheguei para poder fazer o Sincero, eu tinha muita coisa que eu ainda não sabia, sabe? Que era cobrado na prova. E aí eu fui pelo material, fui buscando, fui lendo os e-books. E aí quando eu tinha dúvida, perturbava muito você no WhatsApp. E acredito que se não fosse pelo Sincero, pelo que o Sincero me proporcionou quanto ao conteúdo do que cairia na prova, daquela maneira que o Sincero geralmente costuma passar, que é direto ao ponto, de acordo com aquilo que geralmente sempre cai, sabe? Sem passar muito e acabar fazendo você perder um pouco de tempo. Se não fosse isso, eu acredito que eu não teria conseguido passar, sabe? Acho que isso foi crucial, foi essencial para que eu conseguisse lograr êxito. Cara, foi muito importante porque, era uma facilidade, ajudava muito na rotina de qualquer um, até o cara que tem menos tempo no dia consegue estudar, porque, era só 2 aulas por semana, 3 aulas. Normalmente curta, né, a aula, né? Mano. O e-book também ajuda muito para quem quer estudar mais aprofundado assim. Mas só as videoaulas já são boas já, por si só. As questões também dá para estudar só por isso, mas quem quiser dar uma aprofundada mais pode ver o e-book de boa. Foi fundamental, acho que não tem outra palavra para descrever, porque
o curso é sempre muito objetivo. Acho que foca muito na questão de você maximizar o uso do seu tempo. Tipo, as aulas são muito curtas, você acaba tendo muita questão para poder fazer, para poder já bater ali o conteúdo, e facilita muito até na hora de revisão. Tipo, no meu caso, eu trabalhava muito com anotação, tipo, sem assistir videoaula. Não me lido muito bem com videoaula. Então, para mim, o curso foi essencial, assim, tipo, foi... Não tem outra palavra, fundamental. É igual o 01 do ano passado também, na entrevista que eu fiz com ele, você falando agora eu lembrei. Ele até falou exatamente isso, que ele acha que o que ajudou mais ele foram nem as videoaulas, foram os e-books. Isso ele aí. falou que ali ele... E até a Carla comentou isso, que foi a segunda colocada, ela falou que a videoaula também ela usava muito para ouvir só a videoaula, enquanto ela fazia outra coisa, já que era rápido ali, e lia também bastante e-book. Então eu acho que o e-book ele é bem importante, né, para conseguir uma aprovação. Acho que o contato que o Sim Senhor tem com o aluno é diferenciado dos outros cursos, porque se você tiver uma dúvida, alguma coisa, você pode ir lá fazer essa troca. Eu acho isso muito importante para quem chega no concurso agora não conhece nada, tá perdido, que foi a minha dificuldade antes. Se eu tivesse tido contato com algum professor que fosse assim comigo, talvez eu teria passado antes. Como eu conciliava com a escola, eu precisava otimizar o meu tempo. Então, você pegar um edital é algo muito amplo, os livros. Então, ter esse conteúdo direcionado, já focado para a prova, o que cai, o que não cai, como cai, acho que foi o que foi primordial. E as questões. Isso foi muito bom para minha aprovação, ele me levou direto ao ponto. Eu sabia mais ou menos a matéria, mas o curso ele me instruiu de verdade. Eu estava praticamente assim perdido do que eu sabia muita coisa, mas eu não sabia especificamente para a prova do EGS. Ele pegou na minha mão desde o início e me garantiu a aprovação nesse concurso, que ele era muito direto ao ponto e com muitas questões assim. O senhor sempre focava na explicação, que eu acho que é a parte mais importante do curso também, não ter só a questão, mas a explicação. Focar na explicação, tentar entender de verdade o que é cada conceito, o que é cada alternativa ali, para quando você chegar na prova, mesmo se você não souber o que está cobrando na prova, você tem como eliminar, porque você sabe o que são aquelas alternativas mais ou menos. Se eu fosse dizer em porcentagem, eu diria 1000%, porque o Sim Senhor foi tipo assim, se eu tô construindo uma casa, o Sim Senhor construiu ela sozinha pra mim. Não, que isso. Muito da aprovação são vocês, cara. São vocês. Não, Pode acreditar que assim, a gente dá a melhor base possível, mas eu tenho certeza que você que construiu, cara. Você que construiu. Óbvio que sai do princípio de o aluno se esforçar, ele se dedicar a ver o conteúdo, mas, cara, a plataforma do Sim Senhor, praticamente, ele me deu a luz que eu tava procurando para conseguir passar para conseguir a média. Eu não vi ninguém falando, mas eu acho que o propósito, assim, de a gente fazer todas as etapas, né? Todo mundo aqui passou por tudo. Eu acho que o que mais pega no final, a gente olhar pro caminho que a gente fez e falar, cara, eu passei por tudo isso, eu consegui, eu tô feliz que eu consegui trilhar esse caminho, mas maior de tudo, dá orgulho pra família. Pra mim isso daí foi, né, quando eu tava cabisbaixo, quando eu tava querendo desistir, tentar no próximo ano, foi quando eu olhei pra minha família e falei assim, cara, tá todo mundo torcendo por mim, tá todo mundo, né, investindo em mim pra eu conseguir passar. E pra mim eu acho que a mensagem mesmo se você tá pensando em, tipo assim, desistir, achar que agora não é o momento, tem pouco tempo, cara, minha história tá aí, 2 meses para estudar quase tudo do zero, né? Me privei de muitas coisas, óbvio, mas no final o propósito é muito maior. O propósito de você tá feliz, você ter a sua liberdade financeira, você olhar para tua família e falar, eu passei, seu filho agora é um novo sargento, o orgulho da família, de ver a família feliz por você conseguir trilhar o seu caminho, pra mim não tem preço isso. É uma conquista enorme, com certeza, e muito considerável, assim, E a sua família vai ter é o que você falou, vai ter essa lembrança aí a vida toda, essa sua aprovação do momento ali de comemoração, né? Então uma coisa, a gente sempre olha pro lado, estabilidade financeira, mas você tocou num ponto muito importante, que é o ponto emocional, o ponto do orgulho da família ali, realmente.
Isso aí mexe com tudo isso e realmente a gente vê isso muito claramente, principalmente nessas etapas que vocês estão. E também até no ano que vem, banho do bicho, formatura, né? A gente consegue ver isso muito claramente. É realmente uma comoção ali familiar, né? Ali você consegue despertar muito orgulho da família. Então agora a última pergunta para vocês, agora todo mundo aqui reunido, né? Que fez aí esse bate-papo. Como que tá a expectativa de vocês agora para o dia 11 de janeiro, que é o dia da apresentação lá na EAR para iniciar o curso de formação? Tô tranquilo, dentro do possível, né? Só que ao mesmo tempo bate uma certa ansiedadezinha, porque a gente vai viver algo que nós nunca vivemos antes. Coisa nova, né? Coisa nova. Então tá esse misto de sentimentos, entendeu? Eu tô tranquilo, assim, normal. Eu espero que a gente todos consigam fazer todas as coisas lá propostas e que a gente estude também bastante. Torço para todo mundo que está aqui, o pessoal lá também, e que a gente consiga passar essas etapas ruins e boas lá dentro e que depois fique tudo como história, como uma coisa engraçada, talvez. Mas vai ser bem difícil e desafiador, mas eu espero que todo mundo aqui passe com êxito. Cara, eu tô bem ansioso, vai ser uma experiência única, que provavelmente eu nunca mais vou passar na minha vida. E vai ser algo legal porque a gente fez bastantes amigos durante essa jornada desse ano aqui, e vai todo mundo entrar lá. Então vai ser algo bem único e aparentemente vai ser muito legal. Bom, eu tô ansiosa, vai ser uma experiência nova na minha vida, mas tô contente que tem muitos rostos conhecidos aqui, então acho que por isso vai ser um pouco menos pior. Eu ainda tô meio anestesiada, a ficha ainda não ficha, isso que eu ia falar. 100%. Eu acho que só vai cair mesmo quando a gente chegar lá no dia, cruzar o portão e dar tchau pra família, né? Aqueles que vão acompanhados. Mas quando a gente para pensar a respeito, né, dá aquele medinho, aquele frio na barriga, porque é o desconhecido, é algo que você nunca viveu. Mas justamente essa troca aqui de conhecer os rostos, ter esse contato, isso já tranquiliza um pouco. Principalmente da gente ser da mesma especialidade. É você saber que não vai ser pessoas totalmente diferentes lá no seu convívio. Óbvio, todo mundo vai ficar ansioso, não tem como ficar totalmente tranquilo, mas a expectativa é sempre positiva, a expectativa sempre é a gente chegar lá, fazer o nosso melhor, a gente não criar inimizade lá, principalmente, a gente conseguir se fortalecer, fortalecer tanto o psicológico, tanto as amizades, os laços que a gente faz, e tô ansioso, mas tô feliz por ter chegado até aqui. A expectativa tá enorme. Como foi dito, é um pouco difícil a gente não se manter ansioso, mas na medida do possível eu me encontro tranquilo. Mas também com bastante expectativa sobre o que nos espera, porque eu acredito que vai ser difícil, que todos nós vamos passar nossas dificuldades, cada um vai se adaptar de uma maneira, mas eu espero que todos consigamos se manter e conseguir concluir o curso de formação, que a gente sabe que não é fácil. Mas a expectativa está bem alta.